Você sabe por que beleza e bem-estar devem caminhar juntos? Estamos aqui no 30º episódio do Escadas para o Sucesso Podcast. Siga-nos no Instagram e se inscreva no YouTube. Então vamos começar aqui. Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus por permitir mais esse episódio, 30º episódio aqui. Estou muito feliz e grato por isso. E quero agradecer a Jesus Cristo, que Ele é nossa primeira escada e só Ele nos leva a Deus. Eu vou apresentar a nossa querida convidada de hoje. Lígia Ripari, fisioterapeuta especializada em massoterapia e estética. A trajetória dela é marcada por reinvenções, propósito e cuidado com o ser humano. Ela começou sua carreira na estética, depois passou pela ortopedia, RPG, fez uma pausa pela família, empreendeu em outras áreas, mas foi no reencontro com a fisioterapia e o bem-estar que encontrou seu verdadeiro lugar. Hoje, à frente do seu próprio espaço, ela defende uma abordagem mais humana e personalizada, onde atender menos significa cuidar mais, respeitando o tempo, a individualidade e a história de cada cliente. Lígia, seja bem-vinda aí ao nosso podcast. Eu estou muito feliz aqui com você hoje. Estamos honrados com a sua presença aqui e queremos conhecer, né, da sua história, do seu caso aí que você nos traz aí de fantástica aí, né? Que é a questão do atendimento. Queria que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória, iniciando pela sua trajetória. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Aldo. Eu queria primeiramente agradecer o convite. É mais um desafio para a minha trajetória e eu decidi enfrentar, assim como eu enfrento todos os dias, essa trajetória do empreendedorismo. Sim. Eu sou fisioterapeuta, formada desde 2007, e eu trabalho com a área de estética desde que me formei. Então, eu fui trabalhar com drenagem linfática, massagem modeladora, foi uma área de estética, foi a área que me abraçou logo depois de formada. Então, eu tenho um carinho muito grande por essa área. Apesar de, ao longo da minha formação em fisioterapia, eu ser apaixonada pela área de ortopedia. Tanto que eu fui trabalhar na área de estética e logo depois eu falava assim, não, eu não quero trabalhar com estética, eu vou correr atrás da área de ortopedia, eu não sosseguei. Eu falei assim, não, vou procurar mais essa parte. E fui fazer uma especialização na área de RPG para trabalhar com reeducação postural, mas nunca larguei a estética. Porque é uma área de bem-estar, de beleza, de cuidado, de saúde. Então, é uma área que também eu gostava muito, chamava muito minha atenção. Então, mesmo trabalhando com RPG, porque eu tive um espaço também há um tempo atrás, que era dentro de um consultório odontológico e médico, e aí eu fazia atendimentos de reeducação postural, mas também tinha a parte de estética. Então, eu nunca larguei a massagem, a massoterapia. Então, além do cuidado com as enfermidades, eu cuidava também da parte de estética e bem-estar, que é uma parte de beleza, de cuidado, que eu valorizo bastante. Mas sempre ligado à terapia em si, né? Certo. E aí eu dei uma pausa na carreira por causa dos filhos, cuidei deles um tempinho, dedicado só a eles. E aí eu entrei no empreendedorismo fazendo coisas que não tinham nada a ver com a fisioterapia e com a estética. Trabalhei como corretora de seguros por um tempo, depois trabalhei com e-commerce de semijoias, tudo para tentar permanecer o máximo de tempo junto com a minha família. Olha, que legal. Em casa. Legal. Aí veio a pandemia e tudo mais, e aí a gente se uniu mais ainda. Só que ao mesmo tempo eu sentia que ficar em casa faltava alguma coisa.
Acho que o contato com pessoas, essa questão da terapia mesmo, porque eu me sinto como uma terapeuta. Eu escuto as minhas clientes, eu as atendo com todos os olhos e ouvidos. Porque eu acredito que o cuidado, ele é justamente isso. É você não atender por atender. Você não estar ali para prestar aquele serviço somente, aquela técnica, o que o cliente primeiramente vem buscar. Mas todas elas têm uma história por trás. E quando elas vêm com essa história, com essa bagagem, por que ela está com aquela dor? Por que ela está com aquele inchaço? Eu quero entender muito mais do que simplesmente aquele inchaço, aquela gordurinha, o que incomoda realmente. Então, e acho que isso é a base do meu atendimento, que a gente vai falar mais para frente. Quando eu desenvolvi essa vontade de empreender, ela vem justamente de atender a cliente com um olhar global, de acolher a história, entender por que ela está passando por aquilo e tentar tratar da melhor forma possível. Não só a parte estética, mas a parte pessoal, emocional, espiritual. Certo. Meu atendimento vai muito além do físico, sabe? Olha, que e legal. As minhas clientes, elas sabem disso. Tanto que eu acabo desenvolvendo, às vezes, conversas muito profundas. Elas viram amigas, clientes que viram amigas e também contam coisas muito profundas, porque eu acho que as dores, o inchaço, todas as questões físicas, elas são muito mais profundas do que aquilo que ela está apresentando. Né? Então, eu contei um pouquinho da minha história e já comecei a falar do meu atendimento. Né? Não, perfeito, perfeito. Mas é isso aqui, a gente, né? Todo mundo tem o seu jeito, né, Lígia? Tem o seu jeitão, tem a sua forma de conectar, e eu tô aqui, parado aqui olhando, mas assim, você conta com tanta, né? Eu percebo assim que é muito profundo, né? O que você está falando, eu estou observando, e eu percebo assim, né? Que tem um amor, né? No seu atendimento, na sua forma, no seu jeito, né? E é por isso aqui que é escadas para o sucesso, cada um tem a sua escada, né? E essa história que você está contando, eu sou muito grato aí por você expor a sua forma de atendimento, que é fundamental para a gente aqui, para entender, né? E o seu próprio cliente aí, os próximos clientes também, perceberem, né? O quanto que isso é profundo. A diferença. Exatamente. Eu sempre, todas as mentorias que eu fiz, inclusive eu faço uma mentoria de marketing para me auxiliar nessa fase empreendedora. E elas perguntam qual que é o seu diferencial, qual que é o seu diferencial. E todas as vezes que eu penso profundamente sobre o assunto, tem a ver com o atendimento. Né? Como que você vai atender? E aí eu penso em atender a pessoa da forma que eu gostaria de ser atendida. Perfeito. E acho que todas as pessoas gostariam de ser atendidas dessa forma. Lógico, você tem um jeito que você gostaria, a outra pessoa tem de outra forma, mas, no geral, todas as pessoas querem se sentir únicas. Essa é a questão. Eu não quero ser mais uma. Eu não quero ser mais uma pessoa que vai deitar na sua maca e você vai fazer a técnica, vai mandar se vestir e ir embora. Não. Às vezes a pessoa fica no silêncio dela e eu respeito. E às vezes a pessoa chega lá contando a vida, contando a história, e você vai conseguindo entender todas as nuances, a família, você entra na vida dela. No universo dela. No universo. Né? Então, quando a pessoa vai fazendo uma sessão atrás da outra, você fica esperando para saber o que aconteceu na história, que ela não conseguiu terminar de contar porque acabou a sessão. Você entra na vida dela, você se torna parte. E eu sou uma terapeuta. Certo. Eu sou uma terapeuta de mãos, mas eu escuto, e eu acolho, e eu cuido. Não só de dores físicas, mas de dores emocionais, dores de todos os sentidos. Nossa, que legal, hein? Porque a gente pensa, né, que
Hoje em dia, que a gente estava até conversando agora há pouco, né, Lígia? Existe aquela questão muito assim da produção, né? Que as pessoas... como que eu posso dizer assim? Só aquela transação comercial. Não, vou lá, vou fazer a massagem ali, vou correr e tal, principalmente com essa correria do dia a dia, né? E aí eu me coloco assim, por exemplo, né? Tem as mulheres, né? Para cuidar dos filhos, como você falou, vários problemas, né? Com tudo isso que está acontecendo, com esse mundo bagunçado, né? Que tá... Estressante, né? Ainda mais aqui na cidade, estado de São Paulo, que a gente vê muito o estresse dominando a vida da gente. Mesmo que a gente trabalhe em casa, porque eu já fiquei um tempo em casa e eu sei como é estressante você gerir uma casa. É uma empresa. É uma empresa, perfeito. Né? Então, o estresse, ele domina a vida de todo mundo que está aqui. Principalmente na nossa cidade. Então, eu vejo que as pessoas precisam pausar. E aquele momento que elas estão ali, e isso é uma coisa que eu bato muito na minha tecla, porque o Instagram, ele é a nossa vitrine. Certo. E é uma coisa que muitas pessoas não conseguem compreender, mas quando elas vão no meu espaço, elas entendem. Certo. Eu atendo uma médica e ela fala assim, ai meu Deus, eu não vi a hora de chegar esse momento da minha semana. Então, assim, é maravilhoso você ouvir, porque quer dizer que você está no caminho certo. No caminho certo, perfeito. Porque é esse bem-estar que eu quero trazer para elas. É esse bem-estar que eu gosto de sentir, porque eu também gosto de ser cuidada. Eu amo massagem, eu tenho meus terapeutas queridos, que eu frequento para me cuidar. E quando as clientes chegam no meu espaço e falam, ai, gente, seja antes, falando que esperaram por aquele momento, ou seja depois, nossa, tô leve, mas você sente que não é uma leveza física. É uma leveza do tipo, meu estresse ficou aqui na maca. Olha, que maravilha. E aí eu falo, nossa, tô no caminho certo. E quero continuar. E quero melhorar. E quero buscar detalhes pequenos, desde um cafezinho com aroma diferente, desde uma aromaterapia de laranja doce para trazer energia e calma. Coisas que não tem preço. Não é o preço, não é sobre o preço. É sobre aquilo que ela vai agregar na vida daquela pessoa. Certo. Então, não tem a ver com coisas caras. Aí é que tá. Porque todo mundo que está começando a empreender sabe quanto que você gasta para abrir uma empresa, para sublocar ou locar um espaço, para você investir nas coisas que você vai utilizar. Então, você não precisa começar com muito. Você não precisa começar com o mais caro. Então, não é sobre preço. É sobre entrega. Sobre entrega e valor, né? É sobre o valor que você coloca naquilo e como você entrega para cliente. É aquele cafezinho naquela bandeja, com aquele carinho, com aquele cuidado. Todo mundo que passa lá, agora eu estou incrementando coisas, colocando coisas com a minha marca, um chocolatinho, um copinho com a minha logo. Personalizando gente, tudo. As clientes, elas falam, ai, gente, vou tirar uma foto. E assim, eu fico feliz porque eu falo, nossa, elas estão olhando aquilo com outros olhos. Olha, com os olhos de, tipo, é pra mim. Ela tem um cuidado para entregar isso para mim. E é isso que eu quero. Não é porque eu acho que o meu é diferenciado porque eu tô gastando com aquilo. Não, é porque é para elas. Então. Todas as vezes que eu faço, é para elas. Para elas se sentirem especiais. Para elas se sentirem únicas. Porque quando a gente vai num lugar, a gente quer se sentir assim. Então, se elas estão saindo de lá se sentindo assim, minha missão foi cumprida. Olha, que legal, hein? Não é? Que legal. Tá me vindo um insight aqui, né? Que é uma questão até bíblica aí, né? Sem falar em religião, mas assim, ensinamento bíblico, que fala assim, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Tá me vindo essa questão aqui. Entendeu? Muito interessante, porque além de você ter um interesse sincero na outra pessoa, né? Que essa frase é de um livro do Dale Carnegie lá, que quando você tem um interesse sincero na outra pessoa, as pessoas percebem, né? E isso é extrasensorial, né? É muito interessante. A gente faz, dentro dos cursos de marketing, a gente aprende técnica.
né? Então, a gente aprende a falar o nome da pessoa o tempo inteiro para que a pessoa, né, para que ela sinta e saiba que você está interessada nela. Então, a gente tem técnica, mas aquilo precisa ser sincero. A Exatamente. transparência, e eu sou uma pessoa muito transparente. Até é um defeito, né? Em alguns aspectos, porque se você não gosta também, fica na sua cara que você não gosta. Mas essa transparência que você passa é muito significativa para quem está recebendo. Ela sabe que você está realmente oferecendo tudo que você está oferecendo para ela, por cuidado, por amor. E assim, eu nunca me senti tão realizada em fazer meu trabalho. Olha, Eu que sempre trabalhei interessante. com amor, sempre. E as minhas clientes das clínicas que eu trabalhei para outras pessoas, que eu vou deixar claro, né, que eu sou muito grata a todos os lugares que eu passei. Mas as clientes, elas sempre falaram que gostavam de passar comigo por causa disso. Porque pelo cuidado, pela atenção, pela escuta. Porque meu atendimento ele sempre foi voltado para cliente, independente de eu estar fazendo isso pelo meu negócio. Então, não é só negócio. É óbvio que é um negócio, é óbvio que você está trocando um serviço, mas eu sempre penso no serviço como uma troca e um ganha-ganha. Não é eu estou recebendo, eu quero tirar vantagem. Não, não é isso. Sempre é servir. A minha proposta sim, eu sobrevivo disso. Claro. Todos nós precisamos de dinheiro para viver, mas o meu servir, ele é além. Profundo. Mas eu sinto isso no meu coração, não é uma coisa que eu faço por obrigação. Olha só. Eu acho que eu tenho conseguido passar. Não, mas Eu tenho certeza que eu claro consigo que passar. tem, claro que tem. É só de olhar o seu perfil lá no Instagram, né, que eu vejo. Até lá né? é um carinho. Então Eu fico percebo. pensando, gente, o que será que vai, né? Vai ficar mais legal aqui, vai ficar mais visual. Tudo tem que ter cuidado da gente. Pra Toque passar. especial, né? Muito grande. É o que a gente estava falando. Montou a estratégia. Tá, legal. Para fazer uma receita, para fazer um bolo, vamos colocar uma coisa simples, né? Para fazer um bolo não é a mesma receita? Sim. Não são os mesmos ingredientes? E o que faz a diferença? Por que, por exemplo, a minha avó fazia o bolo com a mesma receita e ficava aquele bolo delicioso? Né? E a outra faz a fica. mesma receita e sai uma sola. Isso é fato. Então. Isso é muito... Nossa, você usou a analogia perfeita. Acho que a cozinha, ela é um exemplo perfeito de como receitas na mão de uma pessoa sai boa, nas mãos de outra não dá certo. Então, mesmo com um padrão, com algumas coisas, não adianta. Então, óbvio, existe técnica, você precisa sempre se especializar. Eu amo estudar, eu amo ler, eu amo fazer curso. Então, o tempo inteiro, se dependesse de mim, eu estava fazendo mais um curso. Olha mais só. um curso de massagem, mais um curso de uma técnica diferente, que pudesse sempre agregar. Mas, a partir do momento que eu entendi que técnicas muitas pessoas têm, então eu comecei a desenvolver o meu lado humano. Olha só. O que será que eu tenho dentro de mim, desde pequenininha lá, enquanto eu fazia massagem no meu pai, que Olha amava só. a minha massagem, minha madrinha amava a minha massagem. Falava, faz um pouquinho aqui. Faz um pouquinho aqui. E eu já gostava de proporcionar esse pequeno momento de bem-estar. Então, já começou o cuidado na minha mente ali. Olha só. Como que eu posso proporcionar coisas boas para as pessoas que estão ali? Que confiaram o tempo delas para estar ali comigo. E a gente fala assim, né? O tempo das pessoas. O que é o tempo? Né? Se a gente parar para pensar, é a coisa mais preciosa que nós temos na vida. É a nossa vida, né? É uma fatia da nossa vida, o tempo. Né? E aí você, por exemplo, vai lá e dedica tudo isso que você está me mostrando aqui, né? Dedica tudo isso em 1 hora de atendimento lá, né? Que é a consulta, né? De 1 hora e pouco, né? Ou menos exclusiva para aquela pessoa. Exclusiva para aquela pessoa. Ou seja, colocar o seu melhor, né? Porque quando você está lá fazendo o seu atendimento,
e você está dedicando uma faixa da sua vida ali para aquela pessoa. E aí você, através da sua expressão, da sua comunicação aqui, eu percebi que esse tratamento é muito profundo. Muito legal, Sim. viu? Muito legal. Você consegue colocar isso para fora muito, muito diferente. E é isso. E aí eu fui entendendo ao longo desses insights junto com a minha mentora que é esse o meu diferencial. Não é técnica, porque técnica muitas pessoas têm, e muitas pessoas são boas tecnicamente, porque a técnica se aprende. As pessoas às vezes falam, porque tem os vendedores natos. Sim, eu acredito que tem pessoas que nascem com o dom para fazer certas coisas. E a venda também. Só que isso se aprende. Então, e a técnica é a mesma coisa. Só que o que eu posso entregar além daquilo que a pessoa espera? Ou aquilo que só você tem. E eu entrego desde os pequenos detalhes até os que eu acho que são muitos. Que no caso, por exemplo, o meu tempo. A minha bagagem, a minha experiência. Sua dedicação. É uma pena que eu não consiga demonstrar para muitas mulheres, né, que meu público são as mulheres, que eu não consiga demonstrar para todas. Porque muitas vezes algumas pessoas, e tá tudo bem, eu acho que a conexão ela vem por vários motivos. Mas muitas pessoas às vezes levam em consideração o preço e tudo mais. Mas é uma pena que eu não consiga demonstrar isso no pré-atendimento. Porque, na verdade, o meu pré-atendimento, assim, eu gosto de atender cliente por cliente. No WhatsApp, no Instagram. Porque eu acho que meu atendimento já começa dali. E como é que é assim? Eu tenho curiosidade para saber, como que é esse primeiro atendimento? Como é que você já... você faz um briefing da pessoa? Como que é essa... porque você está falando que você atende... faz o atendimento exclusivo para aquela pessoa, mas você tem a sua técnica, né? Toda diferente. Como que funciona, por exemplo? Então, basicamente, eu faço a minha propaganda em cima das minhas terapias, certo. Que são tanto estéticas quanto cuidados para dores, como a liberação miofascial, por exemplo. Certo. As clientes vêm me procurar a partir daí. E aí, nessa conversa inicial, eu sempre tento desenvolver para entender e fazer uma pré-avaliação, porque a avaliação mesmo a gente faz ao vivo, mas uma pré-avaliação para entender por que ela está buscando aquilo. A partir daí, você já identifica a cliente. Se ela é uma cliente que conversa mais, é uma cliente mais direta. Então, a partir daí, a gente vai conseguir, às vezes, ajudar melhor ou não. E, então, o meu atendimento já começa daí. Eu tenho sempre a premissa de entender por que ela foi buscar aquele serviço. E muitas pessoas já passam o preço, eu gosto de entender. Até para indicar o melhor serviço para ela. Para que seja, literalmente seja específico para ela. Apesar de ser drenagem linfática, uma modelagem lipofuncional, uma liberação miofascial, eu quero entender, mas por que você está buscando? E muitas delas até mudam a terapia que elas foram buscar. Porque, na verdade, elas foram buscar uma liberação, porque eu tenho dor no pescoço. Eu falei assim, mas é estresse. Então, vamos passar por um spa, porque eu tenho um mini spa que eu faço, todo como que eu vou dizer, uma preparação, são 3 terapias juntas, e aí ela vai sair de lá muito mais leve, e essa dor vai sumir. É diferente de uma dor que é uma dor, uma lesão mesmo. Então, por isso que é importante você avaliar, você não simplesmente querer vender. E ela também vai se sentir mais acolhida.
Então, e também assim, né? Na hora de receber um atendimento seu, a pessoa tem que estar um pouco aberta, né? Tem que falar, né? Porque assim, tem muita gente que às vezes tem uma restrição em falar o que está acontecendo, e aí você já identifica naquela conversa ali, né? Já vai dando uma direcionada. Porque assim, como que você... tem muita gente assim, às vezes eu estou me colocando no meu negócio lá, né? Pô, o cara vem lá, pô, quero fazer uma escada. Quanto custa uma escada? Mas eu falei, como assim? O que né? você que quer? Escada? Né? Que tipo? Que modelo? Né? Que Pra material? que vai Pra servir? quê? Né? Comercial, residencial, industrial, né? Então, né? Não é por aí, né? Mas aí, nesse aspecto, eu gosto de conversar, gosto de entender. E as clientes, muitas delas, se abrem nessa conversa. E é super legal essa conversa, porque você vai conseguir entender, e quando ela vier para o seu espaço, você já vai preparar ele da melhor forma possível para ela. E eu gosto de deixar tudo bem anotadinho, certinho, para que ela, quando chegue, saiba que aquele atendimento é para ela. Então, você vê, totalmente essa exclusividade focado. é importante, né? Porque assim, muito diferente de você comprar uma coisa padrão. Vou lá no shopping lá, vou comprar um blazer lá, né? Eu tenho um tamanho 44. Isso é uma coisa. Tem um monte lá. E a modelagem, né, e tal. Tem as pessoas que tiram até as medidas, né? Pega lá, então, você tem a modelagem XYZ, beleza, né? Que aí você passa no shopping, né? Uma categoria seria no shopping, números. Você vai ver número. Tá, aí você pode ir também no alfaiate, né? Que o alfaiate tira a medida. Aí é completamente diferente. Né? Ele fala, né? Fala das medidas, fala do tipo que pano, tecido que você quer, né? Aí escolhe o tecido. Aí tem uma outra categoria ainda mais profunda, que é o personal style, né? Que ele vai entender a sua personalidade, ele vai ver lá e tal, e vai ver o que realmente combina com você, com o seu estilo. O que é mais indicado. Exatamente. E eu estou entendendo que você faz esse tipo de trabalho, né? E o que me impulsionou a sair da clínica que eu trabalhava é essa questão de você conseguir indicar aquilo que é melhor. Porque muitas vezes a cliente vem buscar uma coisa e aquilo não vai servir para ela. É o que você falou do terno. Tá, beleza, eu visto 44, mas ele não tá legal para você. Ou seja, porque você veste 42 ou 46, mas a pessoa quer aquilo. Então, você tem que conseguir explicar, ela entender. Então, uma das avaliações que eu recebi de uma cliente, ela falava assim, que ela consegue explicar de uma forma simples por que ela está fazendo aquilo. E muita gente hoje em dia, elas não querem simplesmente fazer, elas querem entender por que você está fazendo isso. Então, eu tenho cuidado total de deixar a cliente o mais à vontade possível para tirar todas as dúvidas que ela precisa, ficar à vontade de me conhecer, porque é um tratamento muito íntimo. Eu acredito que a massagem, mesmo que seja uma massagem com roupa, é o toque. Gente, quando você está, às vezes, no metrô, no ônibus, você não gosta que ninguém toque em você. Com certeza. O toque é uma coisa muito íntima. Então, eu quero que elas venham, que elas me conheçam, que elas sintam o ambiente, sintam a energia. Eu quero que minha energia fique estampada no ambiente que eu crio para ver se bate. Afinal de contas, né? O além da gente, nós somos pura energia, né? Tudo é sobre energia. Tudo. E as clientes que permanecem, eu tenho uma grande alegria de dizer que eu atraio clientes assim, eu sempre falo essa palavra no meu Instagram, até vira meio repetitivo, mas clientes maravilhosas. Porque eu tenho essa bênção, assim, eu rezo todos os dias, peço a Deus por força para trabalhar, e uma das coisas é que venham clientes
boas. E essa bênção sempre vem. Olha só. É incrível como as clientes que vêm e permanecem, não só as que não permanecem, porque às vezes por diversas condições não conseguem ficar, mas as que permanecem, elas têm uma energia muito parecida. Olha que legal. E é uma delícia. É uma terapia para mim. Eu falo que... Eu já postei no meu Instagram falando que elas vêm contando as histórias dela e é uma terapia. E eu aprendo com as histórias dela. E você falou de uma característica, Lígia, que assim, ó, você tem uma escuta ativa, que essa escuta, pouca gente tem hoje, né? É um diferencial muito grande, viu? É porque... Outro dia eu ouvi isso no Instagram, porque às vezes você fala assim, ai, perde muito tempo no Instagram. Eu acredito que eu aprendo muito no Instagram, porque eu vejo exemplos do que fazer e do que não fazer. E fala-se muito que o vendedor tem que falar. Ele tem que vender o peixe. Será? Não, eu não acho, não. Eu acho que vender é escuta. Eu também acho. É você conseguir vender aquilo que a pessoa realmente precisa. E, na verdade, eu percebo o seguinte, na minha experiência, talvez curta com vendas, né? As pessoas gostam de comprar. Elas te deram a oportunidade já. Elas gostam de comprar de você, não que você venda alguma coisa, né? Então, eu tenho essa percepção comigo. Eu gosto que a pessoa compre de mim, não que eu fique vendendo, insistindo, persuadindo a pessoa, né? E isso porque, na verdade, fantástico, a persuasão, ela vem daquilo que você fala com paixão. né? Quando você trabalha com aquilo que você gosta, pelo menos no meu caso, as pessoas olham aquilo e falam, nossa, eu quero isso. Tanto que quando eu faço os videozinhos no meu espaço, eu tenho bastante seguidores, vem bastante seguidores, porque falam, nossa, que ambiente gostoso. Daqui dá pra ver que é bem cuidado, que foi montado com todo carinho. Então, muitas vezes não precisa nem vender, né? Então, exatamente isso. No caso de persuadir... A forma que você fala já é suficiente. Já é suficiente. E aí, assim, ó, existe uma inteligência nisso, né? Que quando tudo que você faz, do jeito que você está falando, eu olho o Instagram lá e tal, eu tenho uma pequena ideia, né? Porque é muito mais profundo. Você está falando agora, eu estou olhando a imagem lá, porque é difícil você vender um serviço. Não é fácil, algo fácil. Mas eu falo da persuasão, aqueles que querem convencer você, entendeu? Sem que... Porque tem gente que faz isso, né? Sim. Entendeu? Aprendeu olhando que vender é essa forma. Que é dessa forma. E na verdade não é. Eu prefiro, por exemplo, né? Se a pessoa vai lá ver o meu produto, conhece assim tal, eu prefiro que a pessoa compre. Né? Do que? Porque eu costumo deixar à vontade, como você falou. Entendeu? Essa é a palavra. Né? Deixa a pessoa à vontade, né? E ela decide, né? O que ela vai querer fazer. E aí depois eu apresento a solução ideal de acordo com o que ela está sonhando lá. Entendeu? Então é mais ou menos isso. E eu estou percebendo assim, uma outra coisa, além da escuta que eu falei para você, que eu percebo que você tem, que é muito difícil as pessoas escutarem hoje, eu mesmo me coloco nisso, entendeu? Porque é um desafio, né? Você ouvir as outras pessoas, né? Porque todo mundo quer falar. Todo mundo gosta de falar de si, né? Exatamente. Então, e isso para mim é um diferencial, né? Você ter aquela escuta ativa, né? E a percepção. Porque como você vai cuidar da pessoa se você não ouve ela? Sim. Né? Se você não entende. E a escuta vem, junto com ela vem o quê? Vem o entendimento também, vem as percepções, né? Porque se a pessoa fala alguma coisa e você realmente escutou, ouviu, né? Aí é que você vai dar a solução ideal. Dar uma solução ideal e o feedback daquilo que às vezes ela está buscando. Exatamente. Às vezes ela não foi buscar um tratamento estético, ela foi buscar um cuidado. E ela não sabe. Ela chega buscando uma coisa, recebe outra, e aquilo outro é muito mais, é muito além do que ela foi buscar. E essa escuta, muitas vezes, ela não tem em casa.
muitas vezes ela não tem no trabalho. Eu sinto que elas vão desabafar. É o momento delas de desabafar, de desestressar. E elas saem mais leves achando que é somente a massagem. E não é. É toda a terapia envolvida. Tanto que eu chamo de terapias. Aqui a gente tem as terapias A, B, C. Entendi. E elas vão lá e elas falam, nossa, suas mãos são mágicas. Eu recebo muitos feedbacks, suas mãos são mágicas. Mas, gente, é tudo. É tudo. É o carinho, é o cuidado, é o acolhimento, é a escuta ativa. Porque às vezes elas queriam a massagem, lógico, porque o toque é maravilhoso, né? Eu sou suspeita para falar, mas elas queriam falar, conversar, que as pessoas entendessem. Elas não querem julgamento, porque hoje em dia a gente fala qualquer coisa e a gente é julgado por aquilo que a gente fala. E se você olha, você entende, você compreende, ela pode até não estar errada perante não estar certa perante a sociedade, mas ela não quer saber disso, ela não quer ser julgada, ela só quer estar ali. Nossa, muito legal, hein? E uma outra coisa também que eu percebi é que parece que você tem uma experiência diferenciada, né? Você trata não só a massagem, mas a experiência como um todo. Conta um pouquinho para mim dessa questão, né? Que a pessoa vai lá achando que vai fazer só a massagem ou vai fazer só o tratamento de bem-estar, mas na verdade é um contexto de experiência que a pessoa passa, não é? Sim, essa experiência eu quis criar naquele contexto que eu te falei, de ser atendida da forma que eu gostaria de ser atendida em todos os lugares que eu vou. Então, desde o momento que ela entra, eu tenho... muitas pessoas, às vezes, se sentem mais constrangidas, mas eu sempre recebo com uma voz feliz, um sorriso feliz e abraço. Oi, tudo bem? A primeira vez que eu tô falando com a pessoa, eu já abraço, eu gosto de sentir que elas estão sendo acolhidas. Olha Aí só. já ofereço a aguinha, senta, respira um pouquinho, fica à vontade aqui. Muitas chegam esbaforidas do trabalho ou vieram corridas, pegaram um trânsito. Eu falo, não, respira um pouquinho, senta, quer ir ao toalete. Então, acalma. A pessoa já acalma ali. Vem, pode se trocar, aí a gente já vai conversando, já vou perguntando as coisas. Em alguns momentos eu faço avaliação escrita, sentada numa mesa. Outras vezes eu só vou conversando, guardo as coisas e depois eu escrevo. Você vai sentindo, né? Porque às vezes a cliente já vem conversando sobre as coisas. E aí eu não quero interromper esse momento dela. E aí ela já encontra um ambiente todo climatizado, quentinho, tudo, os lençóis, eu tenho esse cuidado de estar tudo cheiroso, tudo bonito, porque a gente aprecia com os olhos, a gente aprecia o que é belo. Então, quando elas entram e veem que aquilo é para elas, elas se sentem melhor ainda. E aquele bem-estar, ele vai vindo antes mesmo do toque. Elas vão se sentindo especiais e a calma vem vindo porque o ambiente, ele atrai. Então, tem o aroma, tem a música, tem a luz. Então. E tudo isso eu vou questionando ao longo do tempo. Tá tudo bem? Tá muito quente? Tá frio? Não, tá ótimo. Então, eu continuo. Mesmo com a conversa, eu vou questionando quando eu não conheço. Porque depois que eu conheço, eu atendi uma vez, eu vou lembrar tudo que você gosta. Da forma que você gosta, o toque, se você sente dor, se você sente coceira, se você gosta daquele creme, se você tem alergia. Então, são detalhes que a gente precisa prestar atenção. E atendimento, um atrás do outro, muitas clientes no dia, muitas clientes, você não vai conseguir ter esse cuidado. Eu sei que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, é caríssimo. Mas não é só sobre preço. É o que eu entrego para a pessoa. É o que eu gostaria de entregar. Porque... Então não é caro. O preço, se você, dependendo da situação, né, a gente não
o preço, ele é relevante sim, mas Claro. assim, mas o valor é maior. E aí? Muitas vezes o valor é maior. Né? Porque é como você faz a cliente se sentir. É, E isso não tem preço. então, tem valor. Isso é valor. Valor. E a cliente, ela vai sentir. Ela vai falar, não, isso aqui tá barato. Então, como você já teve, né? Várias Já pessoas tive um que falaram, feedback né? falando que era barato, mas eu não... É o que eu te falei, não é sobre... É o que eu quero escutar, mas não porque eu quero aumentar meu preço. É porque eu falo, gente, ela tá vendo o valor nisso, nessa entrega. E eu fico muito feliz com esses feedbacks, com essas avaliações, porque ninguém fala isso gratuitamente. Elas não estão ganhando nada, elas estão simplesmente expressando aquilo que elas estão sentindo. E cada vez mais o atendimento ele vai ser sobre sentir. As pessoas elas não querem mais atendimentos por atender. Elas não querem... Atendimento Elas mecânico, né? Elas querem personalização das coisas. Dos atendimentos, dos serviços. E, como eu falei, Aldo, nem sempre tem a ver com o preço. Eu acho que na maioria das vezes, né? Não é? Não tem que ver com o preço. E assim, eu percebo assim que tem todo um lance sensorial, né? Por exemplo, a questão do ambiente, você falou, veio uma arquiteta aqui, eu acho que era design de interiores, acho que é a Gabriela, e ela falava, né, que realmente o ambiente, ele é neurociências, né, coisa científica. Fala assim que realmente ele faz com que a pessoa fique mais calma, ou seja, o ambiente ele altera o nosso comportamento, dependendo disso, né? Então, eu também estudei alguma coisa de design lá, e a gente explora a questão no ambiente as 7 inteligências, tem inteligência matemática, tem inteligência sinestésica, né? Então, tem uma série de coisas que são exploradas nos ambientes que transformam, que faz a pessoa mudar de comportamento. E uma das coisas que eu levo em consideração na hora de montar a experiência é atender os 5 sentidos. Os 5 sentidos, é isso que eu queria falar. Então, o olfato, a visão, o paladar, o tato, que seria a própria massagem. Sinestésico. Então, tudo. Se você consegue abraçar e entregar uma experiência positiva para esses 5 sentidos, o cliente vai falar, nossa, maravilhoso. Maravilhoso, muito então, legal. A gente aprende de todas as formas a entregar o melhor. A gente não pode pensar, nós empreendedores, independente do serviço ou produto, a gente não pode pensar na venda única. A gente tem que pensar num contexto. Verdade. E também perceber o seguinte, né? Que não adianta só fazer uma vez, né? Mas tem que ter uma recorrência, né? A pessoa vai voltar ali e tal e fazer vários atendimentos. Porque assim, a partir do momento que você desenvolver um cliente, né? Falando do empreendedorismo agora, você não vai querer perder ele, né? Sim. Porque é caro adquirir um cliente hoje, né? Caríssimo, né? Você está falando do marketing aí e tal. Quanto investimento você não teve para trazer esse cliente até você? Você trabalha ele com atendimento, com cuidado. E, além disso, é a indicação. Então. Não existe melhor pessoa para falar sobre o seu trabalho do que quem já passou por você. Já passou e foi. Porque aquilo é uma testemunha viva do seu trabalho. Eu acho que é a melhor. E são dois aspectos bem importantes. Além de outras pessoas virem, porque a indicação, dependendo da influência que essa pessoa tem, seja no círculo pequeno dela, seja no macro, tem também essa questão do feedback para a gente, que é
a gente buscar continuar nesse caminho e falar, não, eu estou no caminho Tô no certo. caminho certo, eu entendi. Além de falar assim, nossa, vou continuar e posso melhorar a partir daí. Perfeito. Né? Então, se tem alguma coisa que não, né, você não está recebendo feedback, você não tem volta, alguma coisa você está fazendo. Alguma coisa tá que errada. você precisa melhorar. É. E mesmo com os feedbacks positivos, sempre tem como melhorar. Sempre. Verdade. Atendimento e serviço, sempre tem. Todo processo pode ser melhorado. Né? Sempre. Sempre. E assim, a gente está falando aqui de uma coisa, né? Que assim, vou falar um pouco de vantagem competitiva das empresas, né? Então, a maior vantagem competitiva que uma empresa pode ter está relacionada às pessoas certas nos lugares certos. E eu tô vendo aí que você está no lugar certo. Ai. Que maravilha! Vou te fazer uma pergunta. Sim. Em que momento você percebeu que queria voltar para a fisioterapia com outro olhar? Né? Como foi essa transição? Né? Que você falou que deu um tempo para sua família, né? Em que momento que você viu que você queria voltar para a fisioterapia? Que você fez várias outras atividades e tal. Qual foi esse? Eu tenho certeza que eu voltei porque tá dentro de mim o cuidar. Servir. E eu tava sentindo falta disso. Do contato direto com as pessoas, com as pacientes, né? Os fisioterapeutas têm pacientes. E essa coisa do cuidar, ela vai além da massagem em si, mas da terapia. De estar presente, de conversar, de ter troca, de aprender, de doar. E o contato direto com as pessoas. Eu empreendi online, então eu não tinha contato direto, era tudo via Tudo internet, troca, né? tudo WhatsApp. Eu não precisava sair de casa para resolver as coisas, mas eu sentia falta dessa troca. E essa troca é riquíssima para mim. A minha mente, ela não cansa nisso, de estar presente ali, de atender. Porque fisicamente, para nós que fazemos massagem, só quem é massoterapeuta entende como é desgastante fisicamente. Mas mesmo assim, eu nunca me senti tão bem e tão feliz. Olha só. Então, eu acho que o que me trouxe a certeza de que eu precisava voltar é esse contato, é esse cuidado que eu precisava prestar. Porque quando eu dei essa pausa, eu ficava imaginando, vou voltar? Eu quero voltar, mas tenho medo, tenho insegurança, você permanecer um tempo parada. Será que eu vou precisar de muita técnica para voltar? E fiz alguns cursos após essa pausa. Então, eu já ouvia do meu marido que eu estava pronta. Eu não precisava de mais técnica, eu precisava de coragem, de força. Dar o primeiro passo, subir o próximo degrau. O primeiro degrauzinho. Então, quando eu voltei, de fato, aí eu entendi. Nossa, é isso que eu quero fazer. Olha só, que legal. Eu empreendi, fiz outras coisas, mas o cuidar tá em mim. E eu amo fazer isso. Amo cuidar das pessoas, escutar, tá ali presente, literalmente presente para aquela pessoa. Como você falou da questão do tempo. Aquele tempo vai ser dedicado para ela. Eu reservei aquele tempo para ela. Exclusividade. Muito. Muito exclusivo, muito bom. Então, muito bom. Eu entendi que não... Eu fiz fisioterapia, eu fiquei pensando, nossa, mas eu amo isso. Eu amo anatomia, eu amo fisiologia. E aí, meu marido falava, nossa, mas por que você não... E eu fazendo outras coisas. Eu falava, as pessoas não entendiam porque que... Quando eu falo sobre fisioterapia, sobre anatomia, sobre fisiologia, sobre as patologias,
eu gosto, eu amo falar, e aí eu fico desenvolvendo aquilo, até é chata para as outras pessoas que não entendem. E aí aquilo foi entrando em mim, eu falo, não, gente, eu preciso voltar. E isso daí quando você fala, brilha, o olho brilha. Não é? Tá aí, Porque mágica. não tinha outra explicação. Tinha um buraquinho ali que faltava. Então eu voltei e que bom. Eu agradeço muito a Deus pela força e a coragem e lógico, as pessoas que estavam à minha volta, que sempre me deram força. Falar, volta. E foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa, que legal. Então, hoje eu me sinto realizada e feliz mesmo de fazendo, voltar, né? para a minha formação. Que na verdade se tornou uma missão, né? Se tornou um propósito, né, para você, Sim, não é? eu falo para os meus clientes todos os dias que elas falam, ai, tô me sentindo mais leve, ai, tô me sentindo melhor, a minha dor diminuiu. Eu falei, minha missão foi cumprida com você hoje. Olha, Todos os dias eu falo isso, as minhas clientes que são recorrentes, elas já sabem, minha missão foi cumprida com você hoje. E essa é minha missão, esse é meu propósito. Legal. Trazer bem-estar. Não importa como. Mesmo que a dor não tenha diminuído de 10 para 8. Mas, cara, ela se sentiu melhor? Tá tudo bem. Já tô feliz, já tô me sentindo super bem. Então, que maravilha, né? Vamos para outra aqui, ó. O que mais te encanta hoje no atendimento estético aliado ao bem-estar? Sei mais ou menos que já respondeu, né? O que mais te encanta nesse... Eu enxergo que a estética, ela é consequência do bem-estar. Porque uma pessoa que está bem consigo, ela pode estar acima do peso, ela pode ter uma gordurinha aqui, outra ali, ela pode não estar esteticamente nos padrões, mas ela se sente bem. Ela está bem com ela mesma, ela está com uma autoestima boa, elevada, ela é feliz, ela vai transparecer beleza. Então, a estética é consequência do bem-estar. Então, por que eu prezo cuidar do bem-estar, não somente da estética? Porque ela, independente de estar com a estética perfeita e com o padrão da beleza, ela se sentindo bem, ela vai transparecer isso. E é incrível como você consegue enxergar beleza em pessoas felizes, não é? Olha só. Às vezes uma pessoa que é linda, maravilhosa, e ela tem problemas, tem depressão e tudo mais, aquele brilho apaga. É ao contrário de uma pessoa que se cuida, se ama realmente, cuida do templo da alma, que é o corpo, ela vai transparecer beleza. Então, a estética é consequência do bem-estar. Por isso que eu prezo e bato na tecla do bem-estar e acolher o bem-estar e proporcionar bem-estar além da estética. Porque a estética vai vir como consequência. Olha só, que legal. Então, né? elas não tem como separar. Isso é uma transformação, né, que acontece, então, né? Você fez eu tento proporcionar essa transformação. Olha só. Para que elas entendam também que se elas não estão bem, elas sempre vão achar que elas precisam melhorar. Assim como aquelas pessoas que fazem milhões de cirurgias plásticas, elas não estão bem com elas mesmas. Assim como tem pessoas que estão acima do peso e falam, nossa, eu estou me sentindo maravilhosa. E aquela pessoa que sempre tem que perder mais 1 quilo, sempre tem que fazer mais um procedimento, elas não estão bem com elas. E a gente precisa escutar para entender o que ela quer, o que ela precisa e como ela pode melhorar. Porque a gente pode ajudar também com as palavras, não só com as mãos. Com certeza. E eu também gosto de falar bastante. Eu falo, alguns clientes deitam na maca, eu falei, se você não quiser falar, você me fala, porque se você falar comigo, eu vou falar com você. Elas dão risada. Que legal, muito bom. Lígia, qual é a diferença entre um tratamento estético comum e um que cuida da pessoa como um todo? Como a gente já falou ao longo, né, do podcast, é você conseguir enxergar ela. Se ela for mais aberta no pré-atendimento, facilita.
Porque daí eu vou conseguir proporcionar um ambiente que seja muito mais carinha dela do que se ela for uma pessoa mais contida e mais fechada. Mas mesmo assim, o ambiente ele vai ser acolhedor do mesmo jeito, ele vai abraçar do mesmo jeito, a pessoa vai entrar ali e vai se sentir única. Legal. Então, isso que faz com que não seja só mais um atendimento, porque não é só técnica, é todo o envolvimento e a experiência que eu crio para que seja um tratamento holístico. Certo. Que cuide do corpo, mas também cuide do coração, da mente, da alma da pessoa. Como um todo, né? Como um todo. Então, e vamos aproveitar agora então, e vamos, como a gente já falou bastante, né? Vamos mostrar o vídeo aí, né? Vamos ver o espaço. Como que é, né? Um Tudo pouquinho isso. só. Quero conhecer. É. Muito legal, hein? É todo um ritual. Olha só. Eu monto tudo no seu devido lugar. Eu gosto da vela acesa. Tudo isso remete à paz. Não tem como. Se você ser recebida com essa energia, a cliente, por mais que ela esteja estressada do dia e tudo mais, não tem como ela não relaxar, Aldo. Não tem. Não tem, né? Não tem. Vai ser maravilhoso. Tem alguma história marcante aí que você gostaria de nos contar, que você pode abrir assim e falar? Uma história recente de uma recente cliente que foi no meu espaço e que eu fiquei muito feliz é que ela nunca tinha feito drenagem e ela tinha sido diagnosticada com lipedema e ela tem problemas circulatórios, tanto que no primeiro toque eu já senti que a pele dela ficou quente, ficou vermelha, ela sentiu um ardido, uma coceira. E ela demorou para marcar. Ela marcou e desmarcava. Marcou e desmarcava. E aí eu percebi que, pela história que ela contou, era medo. Medo de sentir dor, medo do toque, medo daquilo ser ruim para ela, porque ela já tinha tido experiências negativas com outras coisas, não com massoterapia. E ela confiou em mim. Eu fui conversando com ela, acalmando ela e dando confiança para ela através do pré-atendimento. Quando ela chegou, você via a carinha dela de medo, de o que eu tô fazendo aqui? Quase querendo sair correndo, né? Insegurança. De insegurança. E aí eu fui conversando com ela, acalmando ela. Quando eu comecei a fazer a drenagem, ela sentiu tudo isso. Ela sentiu queimação, ela sentiu... Mas eu fui acalmando, troquei o creme, fui fazendo uns movimentos devagar, atendendo ela com toda a escuta possível. Olhando no rosto dela as expressões, a mão, porque a gente começa a observar tudo isso. As expressões corporais dizem tudo, a pessoa não precisa falar. E a gente aprende a ler as pessoas. E isso é muito importante também. E aí eu via que ela estava apreensiva e tal, e aí conforme a gente foi conversando, ela foi relaxando, até que no final da sessão ela olhou no espelho, ela falou, eu estou chocada. Olha como eu tô. Mas ela estava olhando só a estética. Ela falou, olha como eu tô fininha. Porque dá resultado. De primeira, estético.
Mas ela falou, eu confiei em você. Eu vim aqui porque eu confiei em você. E que bom que eu vim. Olha que maravilha, olha como eu tô. Tô me sentindo super bem, eu tô me sentindo mais leve, eu tô me sentindo mais fininha. E ela foi falando. E você via no rosto dela que era real. Olha Que só. ela realmente estava sentindo aquilo. Então, por que essa história me chamou a atenção? Porque ela confiou em mim. Mesmo antes da primeira sessão. Então, me marcou bastante, porque eu pude ajudar. Ela voltou, hoje ela é minha cliente recorrente. E a gente, hoje, né, pode-se dizer que eu considero amiga, porque a gente já conversa sobre trabalho, conversa sobre família. E o que me marcou é isso, é a confiança que eu passo. Porque eu tento deixar a pessoa o mais à vontade possível para que ela confie no meu trabalho. E confie em mim, para que eu entregue o melhor de mim. Então, me marcou bastante essa história. E foi muito relevante até para eu conversar com outras clientes, conseguir entender melhor e ver o que é importante para a pessoa que está ali do outro lado, né, do WhatsApp no começo. Porque as pessoas têm histórias diferentes, têm uma bagagem diferente, então você precisa entender para prestar o melhor serviço. Você está ali para servir. Legal. É uma troca, é uma venda, ela está recebendo, você também, mas, acima de tudo, para mim, eu estou lá para servir, para ajudar ela de alguma forma. E quando eu ajudo, independente da pessoa, independente do que ela precisa, eu fico super feliz quando a pessoa sai de lá melhor. Aquilo é uma realização diária, e se eu atendo 5, é 1, 2, 3, 4, 5 realizações no meu dia. Que legal. E aí você identifica que você está no caminho certo, né? Sim, é uma das melhores... O melhor feedback. Feedback que a gente tem é esse, né? O melhor. Não existe feedback melhor do que você ver a carinha da pessoa. Saindo de lá mais leve. Melhor do que... Às vezes até eu converso com o ChatGPT para ver quais são as coisas interessantes para postar. E eles falam assim, mostra a reação da sua cliente quando ela chega estressada e depois. Cara, eu tô vendo isso. Né? Eu não preciso mostrar, mas só de eu ver a cliente saindo mais feliz, com um sorriso, mais leve, mais relaxada. Sabe, às vezes elas saem assim, eu fico super feliz. Eu tô no caminho certo. Legal. A minha missão é aquela. É trazer esse momento, esse bem-estar, essa 1 horinha, esses 50 minutos, que a pessoa vai conseguir ficar melhor. Porque quantas vezes a gente tem esses momentos no dia? Então. A gente tem que valorizar. Então, eu valorizo esses momentos delas e eu valorizo para mim. Então, como eu falei, eu nunca me senti tão realizada. Olha só que... E diariamente isso acontece. É uma bênção de Deus isso, você poder trabalhar com o que você gosta. Muito. E aí, da forma que você está colocando para mim aqui, eu fico até entusiasmado e eu quero essa vontade para mim cada vez mais, entendeu? Não é? É muito legal. Não, isso que é nós maravilhoso aqui, você poder fazer o que gosta, né? Você poder ser realizada todos os dias e enxergar isso no olhar do outro. Que você entregou o seu melhor. E eu sempre entrego o meu melhor. Nossa, que legal. Sempre, sempre, todas as vezes. E a gente é ser humano. Eu sou um ser humano. Eu não sou Mulher Maravilha. E eu tô cansada. Às vezes eu não dormi direito. Eu também tenho dor nas costas. Eu também tenho dor nas pernas. Você é humana também, né? Sim. Mas quando eu tô ali... É uma terapia incrível pra como você. as dores somem. Olha só. Porque eu tô ali entregando. E aí eu vou sentir lá no final do dia que você senta, que sua energia baixa. Aí, né, você fala, nossa, tô cansada. Mas lá naquele momento eu não sinto cansaço nenhum. Olha. Todas que passarem, e eu já cheguei a atender, né, em momentos mais
6 clientes. Quando eu atendia nas clínicas que eu trabalhava, eu já cheguei a atender 9. E é muito pesado pra gente, 9 clientes, uma atrás da outra. Tá louco. Então, mas eu tava ali. Colocar todo esse empenho A aí, mesma 9 energia. pessoas num dia, a pessoa tem que estar... A mesma energia. E eu não sou tão jovem assim. E eu acho que eu entrego melhor do que eu entregava antes. Então, aí, tá vendo? E cada dia vai aprendendo com cada pessoa que você vem, Nossa, diferente e tal. A experiência demais. vai ficando. Lídia, o nosso... infelizmente, assim, o tempo nosso é meio curto. Tem tanta coisa para contar, Tem tanta coisa para contar, tanta história, né? E eu quero que você deixe aí uma mensagem, né, pro nosso telespectador aí, né, pro nosso público. Nosso YouTube. Se você quiser... Deixa eu ver se eu lembro ou se eu vou ter que ter a colinha. Não, pode ter a colinha na boa. Aqui porque foi uma frase que eu pensei e faz todo sentido. A técnica, ela encanta o corpo, mas a experiência encanta o coração. Olha só. Então, isso resume o meu trabalho e resume grande parte das coisas que eu falei aqui. A técnica encanta o corpo e a outra parte, a experiência encanta o coração. Encanta o coração. Olha porque só essa que pessoa, lindo. Ela pode ter passado por várias pessoas com a mesma técnica, mas a experiência que ela passou com cada uma vai diferenciar. Olha. Pode ser a mesma técnica, mas a experiência que ela vai ter comigo, ela vai ter outra com outra pessoa, outra com outra pessoa. E ela vai ter aquilo guardado no coração dela, na memória dela. Então, isso é essencial. Você criar a experiência perfeita para aquela pessoa nunca vai esquecer de você. Nem que ela não consiga mais voltar. E se foi positivo, maravilhoso. Essa é a sua missão. Nossa. É isso que você tem que levar. E isso é a marca, né? A marca que você deixa para o mundo. Olha exatamente. Que legal. Maravilha. Fantástico. Lígia, como é que a gente encontra você aí nas redes? Meu Instagram é ligiaripari.fisio e lá eu compartilho o meu dia a dia, compartilho de vez em quando alguma coisa pessoal. E aí, lá tem todos os meus contatos de WhatsApp, como marcar, quais são as terapias que eu faço. Certo. E também é só entrar em contato que a gente vai ter um ótimo papo. Maravilha, que bom. E aí, tem site também? Não, eu não tenho site ainda. Meu marido está desenvolvendo. Opa! O maridão Daniel. Essa parte tá aqui acompanhando. Essa parte da TI é com ele. Ele vai desenvolver. Opa, e aí... Depois bom. eu deixo tudo atualizado no meu Instagram, porque eu estou diariamente lá compartilhando todas as minhas coisas, minha rotina, minhas conquistas. Maravilha. Estão todas lá. Que bom, maravilha. Né? Muito bom. Olha, estou muito feliz aqui, né? A Lígia cuida do corpo, alma, espírito da pessoa, né? Através das mãos dela. Então, olha, aprendi muito aqui, é muito profundo. E esse foi o episódio número 30 do Escadas para o Sucesso podcast. Siga-nos no Instagram e se inscreva no YouTube. Nós estamos precisando aí da inscrição, hein? Escadas para o Sucesso podcast. Muito obrigado e até a próxima.